Olá, sejam bem-vindos à disciplina de robótica. Aqui é a professora Thais Kempner e hoje nós vamos descomplicar o método de Denavi-Hertenberg. Quem me acompanha aqui no canal pode ter visto que eu já postei uma aula falando sobre a notação de DH, que segue aí uma série de regras. Ainda assim, eu percebi que os meus alunos, mesmo depois de assistir os vídeos e até mesmo assistir minhas aulas presenciais, continuam com algumas dúvidas com relação a esse método. Então, hoje eu vou tentar explicar esse método de uma maneira diferente e eu espero então que essas dúvidas sejam esclarecidas. Vamos lá? O primeiro passo, então, para entender a notação de DH é diferenciarmos o que é uma posição e o que é uma orientação. Para isso, nós vamos utilizar um sistema de coordenadas que se chama aí de frame, que nada mais é do que um sistema de coordenadas cartesianas com a representação dos eixos x, y e z. Nessa figura aqui, por exemplo, nós temos aqui a representação, né, de dois frames. Então, nós temos aqui um frame representado aqui pela letra A. Então, é dessa forma que a gente representa um frame entre colchetes. E aqui eu tenho a representação de um frame B. Então, nós vamos sempre analisar, né, o que acontece, comparar um frame em relação ao outro. E quando nós utilizamos aqui, né, os nossos frames, sempre um desses frames vai ser a nossa referência. Nesse caso aqui, a nossa referência é o A. Por quê? Porque eu estou partindo de A, né? Então, a gente tem esse vetor aqui que indica de A em, né? Aqui o frame B é como se ele estivesse nessa posição inicial aqui, em A, a origem dele, e ele sofreu aqui um deslocamento, né? Que então ele mudou a sua posição. E além da posição, ele teve aqui uma mudança também de orientação. Então, nós vamos ter sempre uma referência, que aqui é o nosso frame A, e nos nossos manipuladores robóticos, a nossa referência vai ser sempre a base do efetuador, do nosso manipulador. E aonde que a gente quer chegar? Qual que é a posição final? Então, a posição inicial que a gente está analisando é a base do manipulador. E a posição final, sempre que nós vamos estar analisando, é a posição da garra do nosso efetuador. Então, é isso que nós vamos analisar no método de Denavi-Hertenberg. Para isso, então, o primeiro passo é entendermos a diferença. O que é uma posição e como ocorre essa mudança de posição? Então, nós temos primeiramente um frame A aqui representado e vamos supor um frame B, né, localizado na mesma origem do frame do frame A. Então, é como se ele tivesse aqui sobreposto, né? Então, agora nós temos o frame B aqui como se ele tivesse sobreposto a A. Quando ele sofre aí um deslocamento, né? Então, aqui no caso, ele vai mudar o que? A sua posição. A origem agora de B está diferente da origem de A. Ele não está mais sobreposto. Então, aqui ele sofreu o quê? Um deslocamento. Nós percebemos ainda que os eixos eles estão, né, aqui no mesmo sentido. Por exemplo, o YA está igual ao YB, o ZA está igual ao ZB. O que houve aqui é a atribuição de um deslocamento, aonde a origem, né, saiu da origem A e foi para uma origem B. Então, isso é uma representação de uma mudança de posição. Como ocorre uma mudança no caso de orientação? Quando nós analisamos uma mudança de orientação de B em relação a A, nós vamos analisar o mesmo caso. Então, eu tenho um B sobreposto ao A e na mudança de orientação, esse vetor ele vai sofrer uma rotação. Então, agora eu vou ter um ângulo aqui, por exemplo, entre ZA e ZB, que vai ser o mesmo ângulo entre YA e YB, que é o mesmo ângulo em XA e XB.
Então, quando eu tenho uma rotação desse vetor, eu estou tendo uma mudança de orientação. E é isso que o método de Navier-Rottenberg ele vai analisar. Ele vai analisar justamente, né, sempre comparar dois frames, um frame em relação ao frame anterior, e vai verificar quais foram as mudanças tanto de orientação quanto de posição desse frame em relação ao anterior. Por quê? Porque nós podemos às vezes ter mudança conjunta, tanto de orientação como de posição, como está representado aqui nessa figura. Então, o que que nós temos? Um frame A, imaginamos que esse frame B inicialmente estava sobreposto, ele teve uma mudança de posição, porque a sua origem está deslocada, mas ele também teve uma mudança o quê? De orientação. O ZA aqui, ó, não está paralelo a ZB. Então, isso significa que teve uma mudança também de orientação, né? E nós representamos essas mudanças de um frame para o outro através de uma transformada geral aí, que é utilizada, então, uma transformada homogênea, que é representada na forma matricial. Isso que o método de DH ele vai analisar. Para isso, nós temos algumas regras e alguns passos a seguir, tá? Então, ele apresenta três etapas. A primeira etapa é fixar um sistema de coordenadas para cada um dos elementos, ou seja, para cada uma das juntas do manipulador, nós vamos fixar um sistema de coordenadas. Depois, para cada junta, nós vamos definir os parâmetros, né? Então, serão dois parâmetros com relação à mudança de posição e dois parâmetros com relação à mudança de orientação. E nós vamos preencher isso numa tabela, e para cada linha dessa tabela, nós vamos substituir esses valores numa matriz, né, homogênea genérica, e posteriormente a gente faz, então, a multiplicação dessas matrizes de transformação homogênea para obter a posição final do efetuador do nosso manipulador robótico em relação à base. Então, esse é o objetivo, essa é a notação de Navier-Rottenberg, tá? Então, é claro que para isso nós temos algumas regras, principalmente aqui na primeira etapa, que é para fixar um sistema de coordenadas local em cada elemento. Então, como nós fazemos isso? Vamos analisar esse manipulador, que é o manipulador SCARA SRX611 da Sony, e vamos então verificar como que a gente atribui aí os frames para esse manipulador. Nós vamos ver que mesmo seguindo as regras de Navier-Rottenberg, nós temos maneiras diferentes de atribuir esses frames. E é isso que gera a grande confusão. Então, como que para o mesmo manipulador, os frames às vezes estão desenhados de uma forma e, né, depois eu vejo esse manipulador com os frames desenhados de outra forma. E isso muda completamente a maneira de analisar a tabela, ou seja, os parâmetros de DH. Então, aqui nós vamos fazer duas situações diferentes para esse mesmo manipulador e vamos ver o que, que muda, né? Porque nós temos possibilidades diferentes para atribuir esses sistemas de coordenadas, mesmo seguindo as regras de DH. Então, vamos entender um pouquinho quais são essas regras e como que nós analisamos essas mudanças, né, dos frames na nossa análise dos parâmetros. Então, por que que esse manipulador se chama SCARA? Né? Então, quem ainda não tem esse conhecimento, eu tenho mais vídeos aí no nosso canal falando sobre isso. E esse se chama SCARA porque é um robô que apresenta três juntas, né? Sendo a primeira rotativa, a segunda junta dele também é rotativa, como está representado aqui, né? E a terceira junta é uma junta prismática, onde ela faz esse movimento, então, aqui para cima e para baixo, né? Então, por isso que ele é um manipulador chamado SCARA, um manipulador, então, do tipo RRP, tá?
Como que nós definimos, então, os frames, né? No caso, os vínculos para esse manipulador? Sempre que nós vamos começar, né, a análise de Navier-Rottenberg, nós precisamos identificar os elos e as juntas desse robô, tá? Então, os elos, a gente começa aqui, né? Então, aqui eu tenho um elo do robô, aqui eu tenho um segundo elo do robô e aqui eu tenho um outro elo, né? Representado. Então, eu tenho, e aqui mais esse outro elo representado aqui por essa junta, né? No caso que é a junta prismática aqui. Os elos, eu sempre começo a numerá-los de zero. Então, vai ser elo 0, elo 1, elo 2 e elo 3. E as juntas é sempre junta 1, junta 2 aqui no caso que é rotativa e a junta 3 aqui que é uma junta do tipo prismática. Feito isso, analisado, né, quais são as juntas e elos do manipulador, nós vamos identificar os eixos das juntas. Então, nós temos que analisar que aqui, para cada junta, nós vamos ter um eixo. Então, nós temos que imaginar aqui linhas infinitas ao longo aí desses eixos, que são numerados de acordo com o elo a qual ele está ligado. Então, né, nós vamos imaginar aqui, por exemplo, linhas infinitas. Então, nós vamos ter três, né? Como nós temos três juntas aqui, linhas ao longo dessas juntas, né? Então, aqui, esse aqui está ligado ao elo 0, né? Então, nós vamos começar a numerar aqui o elo, o frame, no caso, o frame 0, que será o nosso primeiro. E aí nós temos que estabelecer, então, como que nós vamos desenhar o Z e o X inicialmente. O Z, ele segue o sentido, né? No caso dele aqui, poderia ser para cima ou para baixo, né? Nessa linha imaginária que a gente já desenhou aqui. Então, o sentido de Z, ele é definido pela regra da mão direita. Então, a gente pega, imaginando aqui que essa rotação, então, aconteça para a direita, como está representado conforme essa figura, o Z vai estar para onde? Para cima, para onde aponta o polegar, tá? E os nossos dedos aqui ficam em direção, então, ao sentido da rotação. Então, né, para esses três casos, né, para o primeiro e segundo caso, vamos imaginar que essa junta rotativa, ela está com esse sentido aqui, né, no caso de rotação, né, o sentido apontando aqui, no caso, né, para a direita. E aqui nós temos uma junta, no caso, prismática. Então, aqui eu poderia escolher o sentido dizer tanto para cima quanto para baixo. E são essas possibilidades diferentes que eu tenho que acabam modificando a maneira de desenhar os frames, tá? Então, eu tenho duas possibilidades. Posso desenhar esse Z, por exemplo, para cima, posso desenhar esse Z, né, com a posição para baixo. Por quê? Porque ele faz esse movimento, tanto aqui para cima quanto para baixo. Ah, mas aqui também eu poderia representar o Z para baixo? Pela convenção, poderia, mas por convenção, a gente sempre coloca o Z na direção, no sentido aqui, no caso, do próximo elo, né? Então, como o próximo elo está aqui para cima, eu, né, acabo adotando o sentido aí, no caso do Z, para cima, tá? É, estabelecido, né, aí então o sistema de coordenadas, nós vamos estabelecer quem que vai ser as nossas coordenadas da base, ou seja, Z0, X0 e Y0. Para isso, eu tenho que estabelecer qual que é a origem, tá? Por quê? Eu tenho que colocar, no caso aqui, né, o Z eu já estabeleci que está para cima, mas e o X? O X poderia estar nessa posição, poderia estar nessa posição, poderia estar para cá, poderia estar aqui, no caso, né, perpendicular. A condição, a regra de De Navier-Rottenberg para colocar o X aqui, tá? Ele fala o quê? Que a origem desse sistema pode ser escolhida em qualquer ponto ao longo desse Z0. Então, ao longo dessa linha, em qualquer ponto eu poderia escolher a origem. E os eixos x0, eles têm que ser escolhidos, né, desde que eles
satisfaçam a regra da mão direita, que é o quê? Que o x ele tem que ser perpendicular ao z. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser perpendicular ao y. É isso que é a nossa regra da mão direita, tá? Então, o x, o y e o z, eles são perpendiculares entre si. E então, né, atendendo a essa condição de perpendicularidade, eu poderia ter um x para cá, poderia ter um x para cá, poderia ter um x entrando aqui, poderia ter um x saindo, né, que estaria perpendicular a essa reta aqui, tá? Então, eu tenho várias possibilidades diferentes para desenhar esse x. E como eu tenho possibilidades diferentes, a maneira depois de analisar a forma como está desenhado se torna diferente também. E é aí que vem a confusão, tá? Então, né, nesse caso aqui, eu vou estabelecer que a origem está aqui embaixo. Eu poderia estabelecer que a origem está aqui nessa junta, tá? Então, depois nós vamos analisar, né? Se essa origem aqui eu tivesse definido aqui em cima, o que que mudaria na análise dos meus parâmetros? Então, vamos comparar para o mesmo manipulador, o que que diferencia em relação à análise de parâmetros quando eu tenho um desenho dos frames e quando muda, né, essa forma de representar. Então, para esse caso, eu estabeleci o meu x, a condição aqui é que o x fosse perpendicular ao z. Está perpendicular? Ok. E estabelecer aqui, então, esse frame é o frame zero, né? E o próximo passo agora é estabelecer, então, a origem para esses outros frames, para desenhar os outros frames ao longo, né, dessas outras retas representadas aqui. Como que a gente escolhe, então, esse sistema de origem, tá? Primeiro, eu tenho que verificar se, no caso, essas duas retas que eu imaginei inicialmente, né, que no caso elas estão aí entrando nas juntas, se elas são perpendiculares. Quando elas são perpendiculares entre si, ou seja, se elas se interceptassem, eu colocaria sempre, né, ali a minha origem nesse ponto de intersecção. Nesse caso aqui, isso não ocorre. Por quê? Porque as duas, no caso, são paralelas, tá? Então, quando elas são paralelas, não tem uma regra específica, poderia ser escolhido de forma arbitrária, mas normalmente a gente escolhe, então, para essa origem estar no ponto que? De articulação. Aonde que é o ponto de articulação? É onde realizo aqui o movimento da junta. Então, eu vou escolher, né, para o meu próximo frame, que é o meu frame 1, eu vou escolher essa posição de origem, tá? E o meu x, nesse caso, ele tem que ser o quê? Perpendicular, então, no caso, essa reta que foi estabelecida aqui, mas ao mesmo tempo, ele tem que ser perpendicular também ao anterior. Então, nesse caso, que eu estou estabelecendo o segundo frame, qual que é a regra de DH? É que esse x ele seja perpendicular ao Z1, que eu vou estar estabelecendo aqui, e também ao Z0. Como são paralelos, né? Nesse caso aqui, eu vou estabelecer, né, que é nessa origem, estando perpendicular aqui, no caso, a Z1, é claro que ele também já está perpendicular a Z0, tá? E aqui, né, depois eu vou analisar então para colocar o terceiro frame, né, seguindo. E esse Y aqui, pessoal, como que ele surge, né? Então, a gente já viu como que a gente coloca o X, o Y e como o X e o Z e como que esse Y ele é analisado, tá? Ele é analisado de acordo com a regra da mão direita, tá? Então, o que que é essa regra? Nós temos que colocar a nossa mão direita nesse posicionamento aqui, ó, tá? Coloca o seu dedo indicador, né, perpendicular, por exemplo, ao seu polegar, tá? E aí sobre o outro dedo de forma que ele também fique perpendicular, tá? Então aqui eu tenho uma perpendicularidade, ó, entre esses dois dedos e aqui também, né, entre esse X.
Aqui, no caso, né, como está representado, eu teria inicialmente, então, o Z e o X. Como que eu defino, então, a orientação desse Y aqui? Então, é como se vai ocorrer uma rotação ali desse frame, né? Então, ele está inicialmente nessa posição, né? E ele vai rodando em torno de Z, né? Então, vai rodando, 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 até chegar nessa posição específica que ele está representado aqui. Então, é dessa forma que nós trabalhamos para representar o Y, tá? E aí, né, nós estamos aqui agora com os dois frames definidos, o frame 0 e o frame 1. O próximo passo, seguindo a mesma regra aí, é estabelecer o próximo frame, né, que está ao longo dessa junta aqui, que é o frame 3, tá? Ele é então estabelecido aqui, seguindo, né, o x tem que ser perpendicular tanto a Z2 quanto ao anterior, então tem que ser perpendicular a Z1 também para definir, né, como que o x fica. Então ele tem que ser perpendicular aos dois ao mesmo tempo. E nesse caso nós escolhemos aqui o z para cima, tá? Eu poderia ter escolhido esse z aqui também para baixo. Nesse caso, eu escolhi para cima e nós vamos analisar os parâmetros de Denavi para cima e depois nós analisamos essas mudanças, tá? Aonde que é a origem desse frame aqui estabelecida? Também poderia escolher em qualquer lugar aqui ao longo dessa junta prismática, mas nós escolhemos colocar esse frame no ponto terminal aqui do nosso manipulador, né? Então, se essa junta, no caso aqui, ela baixar, esse frame acompanha ela, vem baixando junto. Agora, né, estabelecidos, nós vamos estabelecer por último o sistema de coordenadas do efetuador. Então, aqui nesse ponto ainda, nós podemos ter uma garra, podemos ter uma ferramenta de solda, né? Então, nesse ponto, nós podemos ter conectado algo que o manipulador, no caso, vai precisar para trabalhar. Então, se ele vai agarrar algum objeto, isso daqui vai ser uma garra. E aí, nós estabelecemos, então, o terceiro frame se tivesse uma garra, como se tivesse no meio dessa garra, né? Então, normalmente, né, a regra fala o quê? Para estabelecer esse frame, essas coordenadas, no caso do efetuador. Que a origem desse sistema pode ser escolhida de forma arbitrária, mas como eu falei, normalmente a gente escolhe o centro da garra ou algum ponto de interesse do efetuador. E os eixos também podem ser definidos de forma arbitrária, desde, né, que esse x ele seja perpendicular ao anterior. Então, ainda tem que, né, o x que eu vou estabelecer aqui, ele tem que ser perpendicular ao z anterior. Então, o que que a gente costuma fazer nesse caso? Dar um Ctrl C, Ctrl V nesse frame aqui e colocar numa posição um pouco abaixo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, né? Então, nós temos ali o nosso movimento, né? E aí eu estabeleço o frame 3 aqui, né? Como se fosse um Ctrl C, Ctrl V desse frame. Agora eu tenho estabelecidos todos os frames, tá? Frame 0, frame 1, frame 2, frame 3. Então, talvez o mais difícil seja desenhar esses frames. Então, eu tenho que seguir as regras, como eu tenho várias possibilidades diferentes, eu tenho que analisar, né? E aí, agora, a partir desse desenho, é que nós vamos estabelecer quais são os parâmetros de DH, né? Então, como que a gente define esses parâmetros? São 4 parâmetros, tá? Nós temos 2 parâmetros de rotação, ou seja, de mudança de orientação, e 2 parâmetros para mudança com relação ao deslocamento, ou seja, mudança de posição. O θ, tá? Aqui representado, ele é o quê? Um parâmetro de mudança de orientação. Então, ele vai ver aqui quais são as mudanças que ocorrem, né, em relação, então, aos eixos X que eu estou analisando, quando ocorre uma rotação sobre o eixo Z. E o alfa, né, é uma torção sobre o eixo X. Então, quando eu estou analisando o alfa, eu estou comparando as mudanças que ocorreram entre os eixos Z.
Então, eu estou comparando ali, né, no caso, o z com relação ao z anterior, quais foram as mudanças de orientação que ocorreram, né, entre esses dois eixos. E aqui o θ, né, eu estou comparando quais foram as mudanças que ocorreram no x. Então, entre o eixo x ali, vou estar olhando para o eixo x e verificando, teve uma mudança de posição? Teve uma mudança de orientação? Teve as duas em conjunto? Tá? Se o deslocamento, então, se a mudança de posição for ao longo do eixo z, o parâmetro que eu estou analisando é d. E se esse deslocamento for, né, sobre o eixo x, aí o parâmetro que eu estou analisando é o a. Esses são os parâmetros que nós vamos analisar. Então, vamos lá, nós vamos ter que preencher essa tabelinha aqui, tá? Então, nesse caso, como que eu sei que essa tabela ela tem 3 linhas? Porque é conforme o número de juntas do nosso manipulador. Então, esse manipulador tem o quê? Uma junta, duas juntas e a terceira junta aqui, ó, que ela é prismática, tá? Sempre eu vou analisar, como eu falei, um frame em relação ao anterior. Então, nesse caso, eu vou estar comparando aqui o 1 em relação ao frame 0. E eu vou ver o que mudou, né, aqui do 1 em relação ao frame 0. Primeiro, eu tive uma mudança de orientação. Olha lá, o Z está para cima, Z está para cima. O Y está na mesma posição e o X está o quê? Na mesma posição, todos paralelos. Se eles estão paralelos, eu não tive uma mudança de orientação, tá? Então, isso significa o quê? Que esse parâmetro aqui, que é o alfa, ele está analisando se os Z's, né, se eles estão paralelos ou não. Quando eles estão paralelos, esse valor aqui é igual a zero. Agora, por exemplo, se eles tivessem um ângulo de 90 graus em um em comparação com o outro, eu iria colocar esse ângulo de 90 aqui. E ainda teria que analisar se esse ângulo é positivo ou negativo, que nós vamos ver ainda na aula de hoje como que a gente faz essa análise, tá? Nessa junta aqui, ó, eu vou analisar o x. Ah, esse x está paralelo a esse? Tá. Então, esse valor aqui, ó, seria igual a zero, tá? Então, é como se eu tivesse esse θ1 mais zero. Mas por que aparece esse θ1 aqui? Porque sempre que a junta for rotativa, nós vamos colocar os tetas como variáveis. Por que variáveis? Eu não tinha possibilidades diferentes para desenhar esse x? Ele não poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar entrando, poderia estar saindo? Como eu tenho várias possibilidades diferentes de desenhar esse x, eu falo o quê? Que esse θ é variável. Então, toda vez que a junta, no caso, for rotativa, nós vamos representar que esse θ é variável por esse asterisco aqui, ó, tá? Como eu estou na junta 1, eu coloco θ1. Aqui também é uma junta rotativa, então o meu θ, quando eu for analisar aqui, no caso, para a junta 2, ele também, esse θ2 também vai ser variável. E aqui é uma junta de que tipo? Prismática. Quando eu tenho uma junta prismática, o meu θ é igual a zero, porque eu não tenho rotação, eu tenho o quê? Uma translação. Então, nesse caso aqui, o meu d é variável, porque a minha distância aqui, ó, né? Nesse caso aqui é uma distância. Se eu descer, né? Aqui eu tenho outra distância. Se eu descer mais um pouquinho, eu tenho outra distância. Então, essa distância vai variando conforme o movimento dessa junta. Então, por isso que eu falo que quando eu tenho junta desse tipo, que é a prismática, o meu D é variável, tá? Então, nesse caso aqui, comparando esses dois frames, eu já vi que eu não tenho uma mudança de orientação, tá? Por exemplo, se esse x estivesse para cá, se eu tivesse definido inicialmente esse x para cá e esse para cá, né? Eles teriam um ângulo de diferença. Um ângulo de quanto? De 180 graus, porque um estaria nesse sentido e o outro nesse outro sentido. E aí eu colocaria, então, θ1 variável
mais 180 graus. Por quê? Porque eu teria essa diferença. Nesse caso aqui é zero, porque o x eles estão o quê? Paralelos, tá? E aí eu vou analisar esses outros dois parâmetros. Por quê? Porque a origem de um está diferente da origem de zero. Então, o que significa que eu tive o quê? Um deslocamento, tá? Que tipo de deslocamento que eu tive? Então, é como se esse frame 1 ele saiu desse ponto e foi parar aqui. Mas como que ele vai parar lá? Então, primeiro ele andou o quê? É como se ele andasse primeiro ao longo do eixo Z a uma distância, andou até esse ponto aqui, tá? Essa distância que ele andou inicialmente aqui, como se ele tivesse parado, é a distância o quê? D1. Mas ele andou também, né? Aqui o vermelhinho representa o x, mas ele andou depois desse ponto até esse ponto aqui, né? Ele está andando ao longo de qual eixo agora? Ao longo do eixo x. Então, esse parâmetro aqui agora é A. Então, quando eu ando sobre o eixo x, o parâmetro que eu preencho aqui é a distância percorrida, né? Aqui ao longo do eixo x, que é representado por A, e quando eu estou movimentando ao longo do eixo Z, o meu parâmetro é o parâmetro D. Então, olha lá como que fica, né, a mudança de posição. Então, eu tenho dois parâmetros, né, para chegar naquela posição que ele mudou. Eu tenho o parâmetro A e tenho o parâmetro D, tá? Então, já analisei aqui, no caso, a junta 1. Como que a gente faz a análise da nossa junta 2, tá? Agora, na junta 2, eu vou comparar o quê? Esse frame 2 em relação ao anterior, que é o frame 1. Então, agora eu quero analisar a mudança que teve entre esses dois frames, né? Novamente, estou analisando agora para essa junta aqui, né? Que é a junta, no caso, é 2. Então, eu estou analisando aqui, né? Como essa junta é do tipo rotativa, eu já sei que o meu θ2 ele é o quê? Variável, tá? Teve mudança de orientação entre esses dois frames? Não, eles estão todos paralelos. X está paralelo, Z está paralelo. Então, por isso que esse valor é zero e aqui não está somando nem subtraindo nenhum ângulo, tá? Então, é como se tivesse mais zero aqui também, só sobrou o θ2. Mas eu tenho também uma diferença de posicionamento. Ó, ele para andar aqui, ó, ele não andou uma distância até aqui e depois não andou mais um pedacinho? Esse daqui, essa distância que ele andou aqui, que é essa distância maior, ele andou ao longo de qual eixo? Ao longo do eixo X. E para chegar aqui, ó, ele andou ao longo de qual eixo? Do Z. Opa, mas o Z tá para cima e ele andou para onde? Para baixo. Ah, então se ele andou para baixo, a representação aqui é o quê? Negativa. Por quê? Porque ele está indo no sentido contrário do que o Z está representado, tá? Então, como que fica, né, a representação desses parâmetros aqui? Andou ao longo do eixo X, a representação é A, então aqui eu tenho o A2 representado. Andei ao longo do eixo Z aqui, só que no sentido contrário. Então, esse comprimento aqui é dado por esse D2 aqui, tá? Então, é essa representação que a gente tem ali, A2 e D2, tá? E agora, o terceiro frame que a gente vai analisar, né, a nossa terceira aqui, seria o quê? Agora, o outro frame que a gente desenhou. A gente não desenhou ali um terceiro frame, né, que seria o quê? O 2 em relação ao 3, né? Então, no caso aqui, na verdade, é o 3 em relação ao 2, né, que nós vamos analisar. Então, o que que acontece nessa terceira junta aqui? Tá? Teve mudança de orientação? Não, então esse valor é igual a zero. Só que essa junta agora, ela não é mais rotativa, então aqui não é representado por θ, tá? Quem é variável, como eu falei aqui, é o quê? O D. Por que que é o D? Aqui a distância não é ao longo do eixo Z?
Então, essa distância aqui, ó, percorrida, não é ao longo do eixo Z? É, só que aqui, no caso, né, se esse manipulador ele desce mais um pouco, esse D aqui ele fica o quê? Maior. Se ele sobe mais um pouco, o que que acontece com essa distância entre os dois aqui? Fica menor. Então, por isso que eu falo que essa distância aqui, ela é o quê? Variável. E para representar que é variável, eu represento com o asterisco. Nesse caso aqui, ó, eu estou comparando, então, a translação, no caso, entre os eixos x, né? Então, que é representado pelo parâmetro D. Teve parâmetro A? Não. Por quê? Porque os z's, né, eles estão o quê? Né? Aqui no mesmo, por exemplo, se eu voltar o 3 para esse ponto, né, a origem dele aqui, eu não tenho deslocamento ao longo do eixo Z, né, ao longo do eixo X, eu só tenho deslocamento ao longo do eixo Z. Então, quando eu tenho deslocamento ao longo do eixo Z, o parâmetro é o quê? D. E quando eu tenho deslocamento ao longo do eixo X, o parâmetro é A, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que esses parâmetros, depois que são desenhados os frames, eles são estabelecidos, tá? Qual que seria a terceira etapa do De Navier-Rottenberg? Eu representar cada linha agora, né, dessa matriz, eu vou representar uma transformada homogênea. Então, aqui, né, para a primeira junta, eu não estava comparando o 1 em relação ao zero, não estava fazendo essa comparação. O que que mudou, né, aqui do 1 em comparação com o zero? Então, comparação aqui, o 1 em relação ao zero, depois eu analisei o 2 em relação ao 1 e por último eu analisei o 3 em relação ao 2. E para cada uma dessas representações agora aqui, então, ou seja, para cada linha que eu analisei, eu vou substituir esses valores na matriz de transformação homogênea, tá? Que vai representar a mudança de posição, então, da base em relação ao efetuador. É isso aqui que eu quero, tá? Então, essa representação desse vetor aqui é o T, né? No caso aqui, aqui do terceiro frame em relação à base, né? Que é o nosso frame zero representado aqui. Então, esse vetor resultante aqui que eu calculo através do quê? Da multiplicação depois de substituir os valores aqui. Então, quem que é θi? Para a primeira linha, θi é θ1, tá? Quem que é alφi? Para a primeira linha, o alφi é o zero, né? Quem que é o ai? Para a primeira linha, o ai é igual a A1. E aí eu vou substituindo esses valores nessa matriz de transformação homogênea genérica aqui, e depois eu faço a multiplicação dessas três na sequência, por quê? Porque eu tenho que seguir o caminho aqui vetorial, e aí, né, no caso, eu tenho a matriz resultante, né, com base nessas coordenadas aqui, tá? Vamos analisar agora esses frames de uma forma diferente e ver quais são as mudanças. Então, para a situação anterior, eu coloquei aqui, né, que nós tínhamos desenhado aqueles frames e já analisado. Agora, vamos dizer que quando eu estivesse desenhando os frames, mesmo seguindo as regras, a primeira condição é que eu poderia estabelecer a origem da base em qualquer lugar. Então, em vez de ter definido essa origem aqui, eu poderia ter definido ela aqui, por exemplo, né? Então, vamos imaginar que eu segui, né, essa condição. Então, estabeleci a origem nesse ponto, tá? E, né, o frame 1 não vou sofrer alterações da forma como ele foi desenhado, manter, mas aqui eu tinha estabelecido que o Z era para cima. Se o Z, no caso, eu tivesse estabelecido que esse Z era para baixo, tá? Então, como que fica o meu Z2? Então, aqui no caso, né, ele fica estabelecido aqui para baixo, e aí eu estabeleço o meu Z3, como eu falei, com um Ctrl+C, Ctrl+V do frame 2. Então, copio e colo esse aqui. Estabeleci os frames de uma maneira diferente. O que que muda na maneira de analisar aqui os parâmetros, tá? Ó, aqui no caso,
quando eu tinha a primeira situação, esse Z, no caso, a origem dele estava aqui. Então, ele andava ao longo do eixo Z para chegar nessa posição. Agora, ele só anda o quê? Ele está aqui e ele vai vir para cá. Então, agora ele só anda ao longo de quem? De x. Então, eu não tenho mais aquele parâmetro D ali, ó. Esse D aqui, ó, é igual a zero, né? Por quê? Porque eu só tenho aqui agora, né, o deslocamento ao longo do eixo x para chegar nesse ponto. Teve mudança de orientação? Não, não teve mudança de orientação. Então, seria θ1 mais zero e zero. O que mudou inicialmente é que eu tinha esse D1 e agora esse valor é igual a quanto? Zero, tá? O que muda agora, né? Desse frame aqui, que é esse que eu estou comparando, do 2 em relação ao 1. Olha, um Z aqui, no caso, está para cima e o outro Z ele está para baixo, tá? Qual que é o ângulo? Como se eu tivesse trazer esse 2 aqui para a mesma posição para analisar, tá? Qual que é o ângulo entre esses dois Zs aqui, ó? Eu vou ter um ângulo de 180 graus, tá? Então, alfa, ele representa justamente isso, o ângulo entre um Z e o outro Z, tá? Então, nesse caso aqui, esse ângulo é de 180 graus. Antes, eles estavam coincidentes, o ângulo era zero. Agora, nesse caso que mudou o desenho, esse ângulo ele é o quê? 180 graus. O que mais que mudou, né? Então, aqui no caso, eu continuo tendo um deslocamento até o eixo X, chegaria com a origem nesse ponto, mas eu tenho um outro deslocamento ainda ao longo do eixo Z, tá? Só que agora esse deslocamento ele está no mesmo sentido de Z. Isso significa que esse D agora ele é o quê? Positivo. Antes ele era negativo e agora ele é positivo. E o D? O D continua sendo o que aqui? Variável, né? Então, porque está ao longo da junta prismática. Então, aqui, né, na 3, eu estou comparando o 2 com o 3. Teve mudança aqui do 2 com o 3, do Z? Não, eles estão, né? Os dois estão para baixo, na mesma orientação aqui. Então, não tem mudança de orientação. Então, esse ângulo aqui, no caso, é igual a zero, tá? Então, essa, né, tem que ser a análise. O que muda quando eu redesenho esses frames para um mesmo manipulador? Porque eu tenho possibilidades diferentes de analisar como esses frames são construídos. Espero que vocês tenham entendido aí como que a gente atribui esses frames. E eu quero ainda que vocês entendam outro conceito que é muito utilizado e que gera muita confusão, que é a regra da mão direita. Como eu estabeleço quando um ângulo, no caso que eu estou comparando, se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Então acompanha comigo, né, agora, olha para sua mão e tenta deixar ela inicialmente nessa posição aqui, como a gente já falou anteriormente, tá? O meu Z aqui, ó, vai representar por esse dedo aqui para cima. O meu Y, eu vou deixar esse dedo reto e o meu polegar ele vai estar para onde? Para a direita, tá? Então, olhe para sua mão e você tem que estar enxergando esses dois dedos, tá? Então, virados para você aí, né? O Z para cima, o Y apontando para a tela do computador e o meu X, né? No caso aí, para direita, tá? Tenta deixar a sua mão posicionada dessa forma. Agora, gira o seu pulso, trazendo esse dedo, que é o eixo Z, né, apontando para você. Então, vai girando o seu pulso, né? E esse Z, no caso, vai ficar apontando para você. Aonde que ficou o seu, no caso, o seu indicador, que está representado aqui pelo Y? Não ficou para cima? O X não continua para a direita quando você fez essa mudança de posição, tá? Então, quando a gente faz isso, essa é a regra da mão direita que a gente vai analisar. Eu estou representando isso aqui, ó.
O meu Z, quando ele está apontando para mim, significa o quê? Que ele está saindo do plano, tá? Então, ele está saindo do plano apontando para mim. E essa é a representação que a gente faz quando o Z está saindo, tá? Se o Z tivesse, por exemplo, entrando, a representação dele seria o quê? Para cá, nesse sentido, tá? Então, aqui entrando, aqui o Z está saindo, tá? O X está para a direita e o Y está para cima. Então, toda vez que o vetor Z estiver saindo, o que vai acontecer por essa regra? O meu polegar, esse caso, vai estar para a direita. Quando o meu polegar, eu vou sempre analisar o polegar, que é o X. Quando o meu polegar estiver para a direita, tá? Ou para cima, o meu ângulo vai ser sempre positivo. E se o meu polegar estiver para a esquerda ou então para baixo, o meu ângulo é negativo. É dessa forma que a gente analisa a regra da mão direita com os parâmetros aí de Navier-Rottenberg, tá? É, então, né, vamos imaginar, né, agora o vetor Z entrando. Como que seria o vetor Z entrando? Agora, com a mesma posição que você está inicialmente com a sua mão, né, que seria essa posição inicial aqui, ó, tá? Sempre parte dessa posição aqui. Então, você olhando para sua mão agora, tenta imaginar agora, rotaciona o seu pulso para baixo e coloca o seu dedo agora encostando, né, o seu dedo que representa o Z, encostando ali na tela do computador, tá? E aí você vai ver o que vai estar acontecendo com o seu polegar. O seu polegar, nesse caso, ele vai estar para onde? Ele está para esquerda nesse caso. Então, significa que esse ângulo agora ele é o quê? Negativo. Polegar para a direita, o ângulo é positivo, e polegar para a esquerda, o ângulo é negativo. E nós temos mais 4 situações para analisar a regra da mão direita. Ainda, o meu Z pode estar para cima. Quando o meu Z está para cima, acompanha com a mão, pessoal. Vamos fazer, vamos treinar, tá? Quando o meu Z está para cima, para onde que está o seu polegar? Tá para a direita. Significa que o ângulo é o quê? Positivo. Agora, eu rotaciono o meu pulso, né? Vou rotacionando, rotacionando, até que o meu Z fique para baixo, né? Nessa posição que está mostrada aqui no 4. Então, quando o meu Z aqui está para baixo, o que acontece com o meu X? Meu X vai estar para esquerda, tá? Então, nesse caso aqui, né, o polegar para a esquerda significa que o ângulo é negativo, tá? Vou analisar outra posição. Vou girar novamente o meu pulso de forma que o meu Z ele fique nessa posição aqui, tá? Sempre observa que você tem que estar enxergando os seus outros dedos, tá? Para fazer essa movimentação. Então, esses dedos aqui, quando você está fazendo a movimentação, você tem que estar enxergando eles para você estar fazendo o posicionamento correto, tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, o meu Z, né, tá para o quê? Para a direita e o meu X está para onde? Para baixo. X para baixo, o ângulo é negativo. E se o meu Z ficar para à direita, o meu polegar então fica para cima, o que significa que o ângulo é positivo. Treine, pessoal, essas 6 posições, tá? Treine, né, conforme o que está descrito ali, volta. A hora que você entender o posicionamento da regra da mão direita, você vai conseguir entender todos os ângulos ali, quando é positivo, quando é negativo, para a análise que nós tivermos com DH. E muito cuidado, porque tem muita análise de parâmetros errada na internet, tá? Então, pega outra referência às vezes, porque tem muito erro que a gente encontra aí de Navier-Rottenberg, a interpretação de forma errada. Então, agora vocês vão aprender como que a gente faz essa interpretação utilizando o manipulador Puma, que é um manipulador clássico que a gente utiliza aí
para análise também de robótica, tá? Então, o manipulador Puma 560, olha os movimentos que ele faz, tá? É um manipulador de 6 graus de liberdade, então ele tem 6 juntas rotativas aí, e esse é a movimentação que ele faz com todas as suas juntas, tá? Então, vamos analisar como que fica os nossos parâmetros de Denavier-Ritenberg para esse manipulador, tá? Primeira coisa, então, que a gente tem que estabelecer, né? Como eu falei, quais são os elos, começando do elo zero. Elo zero, então aqui o elo 1, aqui é o elo 2 desse manipulador, aqui é o elo 3, né? Aqui eu tenho um elo 4, tá? E aqui eu tenho um elo 5, né? E aqui ainda eu tenho um elo 6 pequenininho representado aqui, né? Por essa junta 6 aqui. A junta eu começo a numerar por 1. Então, essa é a junta 1, a junta 2 desse manipulador, a junta 3, a junta 4, a 5 e a 6. Observe como que essas juntas, elas se movimentam aqui, ó. Essas juntas, as 3 primeiras, então, são juntas rotativas, né? Então, é um manipulador antropomórfico ou chamado de revoluto aí, né? Ou também articulado, porque as 3 primeiras juntas são do tipo RRR. E aqui eu tenho 3 movimentos do pulso, tá? Que são os movimentos o quê? Então, eu tenho um movimento inicial aqui aonde eu vou fazer a movimentação, né? Aqui, né? Vamos ver o vídeo aqui para vocês entenderem a movimentação. Então, aqui ela faz essa articulação, a outra articulação, tá? Então, ela faz os 3 movimentos aqui. Faz o roll, né? Que é o movimento de rolagem. Faz o movimento do pitch, que seria também chamado de arfagem, que é o movimento, no caso, para cima e para baixo. E faz o movimento também, né? Do IA, que seria o movimento, então, para a direita e para a esquerda, tá? Do nosso robô, que seria também chamado de guinada. Então, é aqui, né, nessa pecinha aqui, nós temos esses 3 movimentos. Então, aqui eu tenho a representação de 3 juntas ligada ao pulso desse manipulador. Então, elas estão ligadas o quê? No mesmo ponto, tá? Então, se a gente for refazer a representação delas aqui, é como se a gente tivesse a representação aqui em um mesmo ponto, né, da movimentação dessas juntas. Então, vamos entender agora, né, como que fica. Primeira regra é o quê? Estabelecer o sentido de rotação de Z. Né? Então, ele poderia ser um sentido ou outro. Vamos estabelecer que o sentido de rotação seja esse aqui, ó, tá? Então, partindo aqui da esquerda para a direita, tá? Então, da esquerda para a direita, o meu Z está para onde? Para cima. Poderia estabelecer esse Z0 aqui, poderia estabelecer nesse ponto aqui, esse Z0. Eu escolhi começar nesse ponto para a gente fazer a nossa análise, tá? Então, comecei a representar o Z0 ali, né? O represento agora o Z1, né? Aqui para essa junta. Aí eu represento o quê? O Z2, né? Então aqui eu tenho uma outra junta que faz esse movimento. Nesse caso do Z2 aqui eu estou considerando, né, que pela regra ali, então, que os meus dedos, no caso, estariam nesse sentido, tá? Então, aqui, né, o sentido dos meus dedos, esse é o sentido de rotação que a gente está adotando como verdadeiro. Então, a seta virada para cá, tá? Então, esse sentido de rotação, coloco os meus dedos em direção a essa seta, eu tenho um movimento de Z2, que é igual aqui no caso de Z3, né? Que é igual, né? E o Z4 e o Z5 são para essa junta aqui, ó, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou considerando o movimento o quê? Para a direita ou para a esquerda? Estou considerando esse sentido de rotação aqui, ó, tá? Então, para cá, né, na direção dessa seta aqui. Aí eu coloco a minha mão e tenho então o Z4 e o Z6 ali virado para baixo. Falta ainda definir aqui, no caso, esse Z5, tá? Que vai ter ali o mesmo sentido de rotação, que vai ter o sentido de rotação contrário aqui, no caso, do Z3, conforme está sendo analisado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos estar adotando o sentido de rotação o quê?
dessa seta aqui, tá? Então, aqui eu estou considerando esse sentido de rotação, tá? Então, né? E aí eu coloco ali conforme a regra da mão direita e defino, então, o meu Z5, tá? Definir como que fica agora a análise dos ângulos, tá? Quem que é o alfa? O alfa não é com relação à mudança que eu tenho de um ângulo para outro, tá? De um Z para o outro. Então, primeiro eu vou comparar Z1 com Z0. Se teve mudança de orientação e se teve mudança de orientação, qual que é o ângulo, tá? Então, vamos preencher primeiro só esse alfa para entender como que a gente analisa, então, só o Z. Então, sempre que eu estou analisando um Z em comparação com o outro, eu estou analisando o parâmetro aqui, no caso, o alfa, tá? Então, o que que significa esse ZI a menos 1? Então, se eu estou analisando aqui na junta 1, eu estou analisando o quê? O Z1 comparado a quem? A Z1 menos 1. Então, a Z0. Então, eu estou comparando Z1 com Z0. Na próxima junta, esse valor aqui é mudado para 2. Então, Z2 com Z1. Então, estou comparando Z2 com Z1. Depois, eu vou comparar o quê? Z3 com Z2. Depois, eu vou comparar o quê? Z4, né, com Z3. E depois, eu vou comparar o meu Z5, né, aqui no caso, né, sempre em relação ao anterior, né, o Z6 em relação ao Z5. Então, vamos começar. Z0 e Z1. Teve mudança de orientação? Não, teve mudança de posição, né? Eles mudaram de posição, mas de orientação não, porque Z0 está paralelo a Z1. Então, quanto que é esse ângulo aqui? É igual a zero, tá? Então, a gente tem a representação ali, no caso, igual a zero. Agora, nesse segundo caso, agora eu estou comparando o quê? Né? Nessa segunda junta, que é a junta 2, o Z2 em relação ao Z1. Ah, teve mudança de orientação? Sim, tá para cima e o outro tá o quê? Entrando, é como se ele estivesse entrando aqui nessa junta, ó. Entrando aqui na junta. Pega a regra da mão direita, tá? E faz aqui, ó, no caso desse Z2 aqui, ó, no sentido de Z2. Então, como se ele estivesse entrando. Então, é como se o seu Z aí, né, representado pelo dedo que representa o Z, se ele tivesse o quê? Encostando aí na tela do computador, tá? Nesse caso aí, para onde que está o seu polegar? Seu polegar não está para a esquerda, se o seu polegar está para a esquerda, significa que esse ângulo aqui, ele é o quê? Negativo. E que ângulo que é esse? É um ângulo de 90 graus, tá? Então, como que eu represento isso? Menos 90. Entenderam como que analisa? Então, eu sempre vou analisar, por exemplo, aqui eu estou analisando o terceiro, tá? Eu vou analisar como que esse vetor está em comparação a esse anterior, tá? Então, é o que eu estou analisando, como que é a posição final, a orientação final desse vetor aqui. Nesse caso, esse Z3, ele está igual ao Z2. Se eles estão iguais, se eles estão paralelos, não teve mudança de orientação. Então, nesse caso aqui é igual a quanto? Zero, tá? Agora eu vou comparar o quê? Esse aqui, que é o Z4, em comparação com o Z3, tá? Como que tá esse Z4 em comparação com o Z3? Tá? Então, ele tem um ângulo de 90 graus, o Z4 em relação ao Z3. Se eu pegar esse Z4 e colocar nessa posição aqui, ó, eu vou ver que o ângulo que forma entre eles é um ângulo de 90 graus. Mas é um ângulo de 90 graus positivo ou negativo? Pega novamente a sua mão direita e coloca o seu dedo Z no sentido de Z4. Z4 não está para baixo, tá? Se Z4 está para baixo, o seu polegar ele está para onde? Está para a esquerda. Se o seu polegar está para a esquerda, esse ângulo é o quê? Negativo. Então, o que que acontece? Um ângulo de menos 90 graus, tá? E agora, o Z5. O Z5 agora eu vou comparar com quem, né? Então agora eu vou comparar o Z4 com o Z5. Então ele tem também um ângulo de quê? De 90 graus,
tá? Só que esse Z5 aqui, ó, como se ele tivesse também aqui nessa junta, né? No caso aqui, interno, né? Esse Z5 é como se ele tivesse interno a essa junta, nesse ponto aqui. E ele tá fazendo o quê, né? No caso ali, ele tá, coloca o seu Z na posição como tá o Z5 ali, e você vai verificar o quê? Né? Que o seu polegar, no caso, ele fica para onde? Para cima, tá? Então, no caso aqui, se o seu polegar está para cima, esse ângulo é o quê? Positivo, tá? Então, esse ângulo é positivo, então é representado por mais 90, tá? E por último, eu vou comparar o 6 em relação ao 5. O 6 em relação ao 5, né, também há uma perpendicularidade. Mas como que está o 6 em relação ao 5? Então, é o 6 que eu estou analisando. Ó, sempre eu vou analisar o sentido aqui da linha que eu estou analisando, tá? Então, eu vou analisar esse vetor. Então, o 6 ele tá para onde? Tá para baixo? Coloca, né, pela regra da mão direita, o dedo que representa o seu Z para baixo. Para onde está o seu polegar? Seu polegar deve estar o quê? Para a esquerda. Polegar para a esquerda, ângulo é negativo, menos 90 graus, tá? Então, né, é dessa forma que nós analisamos como que o parâmetro alfa é definido pela regra da mão direita, tá? E agora, né, estabelecendo ainda os valores de x, tá? Eu vou analisar aqui os tetas. Então, agora eu vou olhar só para x, tá? Já analisei o z, já preenchi no caso, essa coluna aqui. E agora eu vou observar só o que muda de orientação em relação ao x. Opa, o x0 está paralelo ao x1, o x1 está paralelo ao x2, o x2 está paralelo ao x3 e o x3, no caso, está paralelo ao x4, que está paralelo ao x5 e ao x6, porque esse vetor representa os três. Se estão todos paralelos, significa que esse ângulo aqui de θ é tudo igual a quanto? Zero. Como todas as juntas desse robô são rotacionais, né? Então, eu vou ter θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 e θ6 variável. Porque para juntas rotativas, o θ é variável. E para juntas prismáticas, quem é variável é o D, tá? Agora eu vou analisar então os deslocamentos. Já analisei as rotações, né? Já analisei então as mudanças de orientação. Agora eu vou analisar as mudanças de posicionamento, tá? Então, né, esse vetor inicialmente considere que ele estava nessa posição. Então ele deslocou a sua origem a uma distância o quê? D1, tá? Se o deslocamento for ao longo de Z, o parâmetro é o quê? D. Então, eu vou colocar ali o D1, tá? Aqui, o Z1 para o Z2, tá? Ele também não tá andando aqui, ó, o Z2, ó, o Z2 ele vem, imagina que ele volta aqui para essa posição e ele vai andar, né, para chegar nessa mudança de origem, tá? Então, aqui ele vai fazer o quê? Ele estava inicialmente nessa posição e vai o quê? Andar. Andar ao longo de qual eixo? Ao longo do eixo Z. Então, se ele está andando aqui ao longo do eixo Z, esse parâmetro também é o quê? D. Então, aqui uma distância D2, tá? Agora, eu vou comparar esses dois aqui, ó, entre Z2 e Z3, tá? Então, o Z3 estava inicialmente nessa posição, teve uma mudança também da origem aqui dele e uma distância percorrida ao longo de qual eixo? Eixo X, né? No caso aqui, X3. Então, né, ele estava aqui, percorreu aqui ao longo do X. Quando percorre ao longo de X, o parâmetro é o quê? É A. Então, seria essa distância que eu tenho aqui, que é o comprimento, né? A distância entre os eixos aqui, né? Que são colocados. E essa distância aqui é a distância o quê? A, tá? E aqui é a mesma coisa. Agora eu estou analisando a distância aqui do 4, né? Então, desse ponto em relação a esse ponto, tá? Então, a distância dele aqui também, ó, é essa distância,
né? Que é o quê? Percorrida ao longo do eixo X também. Se ela é percorrida ao longo do eixo X, é o quê? A2, tá? E o que que acontece aqui com o 4 e com o 5? Eles estão o quê? Na mesma origem. Se eles estão na mesma origem, quer dizer então que eu não tenho mudança de posição. Tive mudança de orientação, mas não tive mudança o quê? De posição. Por isso que esses parâmetros eles são iguais a zero, tá? Então, pessoal, eu espero agora que realmente tenha esclarecido para vocês o que que é a notação de Denaver-Rettenberg, tá? Então, a gente mostrou como essas mudanças ocorrem, como que a gente analisa, né, os parâmetros quando essas mudanças ocorrem. Expliquei com detalhes a regra da mão direita, então, como que a gente analisa, sempre com relação ao frame da junta, né? Então, como o frame da junta que nós estamos analisando, ele está posicionado, é que vai nos dar, então, se o ângulo é positivo ou se ele é negativo. E aí nós temos que entender bem essa regra da mão direita. Espero realmente que agora vocês entendam a notação de Denaver-Rettenberg, como que a gente analisa essas mudanças, porque elas são muito importantes ainda para os cálculos da cinemática inversa, né? Utilizando aí o método algébrico, nós vamos precisar da notação de Denaver-Rettenberg e para, por exemplo, simular o nosso manipulador. Tá? Então, quando a gente faz simulações também no MATLAB, nós também, né, utilizando o programa Peter Cork, o Toolbox, a gente precisa também saber a definição desses parâmetros. Então, espero realmente que vocês tenham entendido para dar continuidade aí com a disciplina de robótica. Nessas são as referências, tá, que eu utilizei para a aula de hoje e vejo vocês então em próximos encontros. Até mais.